Olá, investidoras e investidores. Hoje eu vou trazer um pouquinho da tributação, né? Como é que é a tributação em fundos imobiliários. Muitas pessoas têm dúvida como é que funciona. E aí, para qualquer sugestão ou dúvidas, pode mandar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Se você curtir, dá o like. Sugestões, críticas, também pode deixar nos comentários, tá? Eu vou trazer aqui de forma rápida, eu preparei uns slides aqui para ficar simples no entendimento de vocês. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, eu peguei um exemplo, você comprando uma cota a R$100. Você foi lá, comprou uma cota a R$100, recebeu um rendimento ou um dividendo ali em janeiro de 60 centavos, depois recebeu 60 centavos em fevereiro, 60 centavos em março, abril 60 centavos. E aí você decidiu vender essa cota, né? Você foi lá e vendeu a cota. Só que ela não custava mais R$100, ela custava R$150. Então o que acontece? Esses 60 centavos que você recebeu durante 4 meses, que no caso dá R$2,40, você não precisa pagar nenhum tipo de tributação em cima deles. Eles são isentos de tributação. No caso, você só precisa declarar esses rendimentos lá na sua declaração do imposto de renda. No caso aqui, para a gente descobrir quanto que a gente tem que pagar de imposto, a gente vai fazer o seguinte cálculo. O lucro é a compra menos a venda. Então você comprou ela por R$100, vendeu por R$150. Você teve um lucro de R$50. Então a gente vai fazer o cálculo em cima desses R$50, porque os R$100 não foi lucro, foi R$100 seu. Para a gente pagar esse imposto, a gente precisa emitir uma DARF. Então o que é a DARF? É o documento de arrecadação da Receita Federal. Então como é que a gente vai fazer para pagar essa DARF? Como é que a gente vai saber o valor que a gente precisa pagar? Os fundos imobiliários, eles são taxados em 20% em cima do ganho de capital. O que é o ganho de capital? Ou é uma amortização que o fundo te pagou, te devolvendo parte do capital que você investiu, ou é uma venda com lucro da cota. Então, para a gente descobrir o valor da DARF, a gente vai pegar o lucro. Por exemplo, eu peguei um exemplo do slide passado, R$50, vai tirar 20%, né? Menos o dedo duro. O que seria o dedo duro? É o IRF que aparece na nota de corretagem. Por que dedo duro? Porque ele fala para a Receita que você teve uma venda e teve lucro. Eu peguei aqui um exemplo de um pedaço de uma nota de corretagem minha, né? Vocês podem observar aqui, ó, eu marquei aqui de vermelho. O IRF que descontou aqui foi 11 centavos, então não preciso pagar de novo esses 11 centavos, porque já foi cobrado, entendeu? Então, vou fazer um cálculo pegando um exemplo do lucro que você teve lá de R$50, você vai tirar 20% menos 11 centavos. No caso aqui de R$50, se eu fosse tirar 20%, ficaria R$10. Esses R$10 é menos o dedo duro que veio na nota de corretagem, que eu peguei, por exemplo, a nota de corretagem aqui só para simplificar. Então, o valor da DARF que eu tenho que emitir é de R$ 9,89. Esse valor que eu preciso pagar. E aí vem a seguinte dúvida, que a galera tem dúvida. E se eu tiver prejuízo? Sempre quando a gente tem prejuízos em fundo imobiliário, a gente pode abater esse prejuízo futuramente em algum imposto em fundos imobiliários que a gente tem que pagar. Lembrando que a gente não pode abater em BDR, ações, nenhum tipo de categoria, somente fundos imobiliários. Então, se você teve um prejuízo na cota em fundos imobiliários, se você tiver um lucro futuramente e tiver um lucro que você tem que pagar um imposto, você pode abater esse prejuízo. Vou pegar alguns exemplos aqui para vocês mais na frente. Então, por exemplo,
Questão de prejuízo. Comprei a cota 100, vim recebendo os dividendos lá, vendi a 50. Então, teve um prejuízo. Então, você teve um prejuízo aí de R$ 50. Então, você não precisa pagar imposto em cima disso. Você está negativo. Você vai guardar esses 50. Então, por exemplo, em janeiro eu tive um prejuízo de R$ 50. Mas em fevereiro, um lucro de 100. Então, por exemplo, nesse caso, quem teve um prejuízo em janeiro e em fevereiro lucrou 100, ele tem que emitir uma DAF com base em R$ 50. Por quê? Porque ele teve um prejuízo. E aí abate no lucro, entendeu? Então ele vai pagar imposto só em cima de 50. No caso, outro exemplo. Janeiro eu tive um prejuízo de 100. Mas em fevereiro, um lucro de 20. Só que, nesse caso aqui, ele não vai precisar emitir uma DAF, né? Que nem um exemplo anterior. Só que ele ainda tem R$ 80 para ser abatido. Então vamos dizer, futuramente a pessoa tem um lucro de R$ 80 em cima de uma venda que ela fez. Ela não vai precisar emitir DAF. Ela vai zerar esse abatimento, entendeu? Então a gente vai sempre anotar os prejuízos que a gente teve para poder abater lá na frente. Aí no caso, outro exemplo, janeiro tive um lucro de 100, mas em fevereiro um prejuízo de 150. Lembrando, galera, que janeiro e fevereiro é só um exemplo, mudando de um mês para o outro para vocês terem uma noção. Então em janeiro eu tive um lucro de 100, correto? Mas em fevereiro eu tive um prejuízo de 150. Só que nesse caso eu tenho que emitir uma DAF, porque sempre a DAF vai ser emitida no final do mês. Se você teve lucro, você tem que pagar até o final do mês seguinte. Então você não deve abater. Você deve abater quando você tem prejuízo dos meses anteriores. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você tem que pagar a DAF em cima do 100. E a partir do mês de fevereiro, como você teve o prejuízo, você vai abater esses 50 nos meses seguintes. Então, se eu tive um lucro em março, abril, dezembro, outubro, seja o que for os meses seguintes, você vai abater esses 150. Mas o 100 eu terei que pagar a DAF em cima do 100, né? Você vai fazer o cálculo em cima do 100. A DAF, ela será gerada no último, com base no último dia do mês anterior, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Então, janeiro e fevereiro foi só um exemplo. Vendi em janeiro. Então, em fevereiro eu vou emitir essa DAF até o último, referente ao último dia de janeiro. No caso, vocês devem fazer um somatório do mês. Então, vendi no início do mês, prejuízo. No meio do mês, vendi com lucro. Você abate. Entendeu? Você vai abater. Então, você não precisa emitir várias DAFs. Você vai fazer só uma do mês e calcular se você teve prejuízo ou teve ganho. Se você teve ganho, você vai gerar a DAF. Se você teve prejuízo, você vai guardar esse valor para abater futuramente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu vou gravar um vídeo futuramente como é que emite essa DAF, né? Como é que emite ela, como é que a gente preenche, como é que a gente paga. Porque não é todo banco que paga da mesma forma. Eu vou tentar trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído com vocês. E até a próxima.